A reforma trabalhista foi aprovada e sancionada pelo presidente Michel Temer na semana passada. Nós ouvimos o procurador federal do trabalho no Acre e Rondônia e ouvimos também o juiz da 14ª Vara Trabalhista de Rolim de Moura. Nós vamos ouvir agora um empresário que emprega mais de 65 pessoas e tem uma empresa genuinamente rolimourense. O que muda nas ações e na sua forma de trabalhar e na convivência com seus colaboradores? O que muda para você a nova CLT, essa reforma trabalhista na convivência com seus colaboradores? Eu acredito que a nova leis trabalhistas, ela está vindo para poder dar uma modificada e de repente uma modernizada no que a gente se trata de leis. A gente tem as leis um pouco ultrapassadas e eu olhar assim, a grosso modo que eu vejo que a lei ela tem um lado mais visionário, um pouco se aproxima para a legislação daqueles países mais emergentes, no caso os Estados Unidos, no caso dos países europeus, parece muito. É lógico que tem algumas coisas que vai contra o empregador e contra o empregado, mas a gente sabe que todas as mudanças de lei, uma hora vai atingir um e atingir outro. Por exemplo, dê um exemplo aí, contra o empregador e contra o empregado, você lembra assim? Contra o empregado, por exemplo, a questão de transporte coletivo. Atualmente a lei ela diz que o empregado começa a contar a hora a partir do momento que ele sobe em cima de um ônibus coletivo. Sai de casa. Sai de casa. Agora, na legislação atual, já não é mais essa obrigatoriedade, ou seja, é só no horário que de repente ele entrou no estabelecimento. Agora, de outra forma, eu acredito que vai ajudar o trabalhador é o caso das férias. As férias, por exemplo, ela pode ser parcelada, até de repente em três parcelas, que eu acredito que de repente o funcionário, se ele tem algum compromisso separado durante o ano, ele pode locar essas férias que não sejam inferior a 6 dias, né? Ele pode locar essas férias em 3 partes. Eu acredito que isso é legal. E aí você vai acabar gozando dos 30 dias de férias, vai da forma que de repente ele combinar num processo de, como que se possa dizer, acordo, né? Um acordo coletivo com o próprio patrão. Que eu acredito que o acordo coletivo nessas novas legislação, ele está sendo bastante valorizado. Que eu acredito que você entrando num acordo com o seu patrão, você consegue atingir os dois lados, ficar bom para os dois lados. Eu acredito que o acordo coletivo ele tem muito a valorizar e a melhorar essa economia. A questão do acordo coletivo agora ele vai ter força de lei. A partir do acordo coletivo é força de lei. Isso ajuda, facilita? O acordo coletivo, na verdade, a lei, é lógico, ela tem seus poderes, mas o acordo coletivo ele é superior, de repente, a algumas leis que, de repente, o sindicato implantou. Eu acredito que vai ser legal. Favorece. E sobre também algumas coisas que eu observei na mudança, é que as rescisões não há necessidade mais de ser feito de repente no sindicato. Pode ser feito de repente com a presença do advogado da empresa e com o advogado do trabalhador. Eu acho que isso que é legal. Você centraliza, você controla mais os horários, fica alguma coisa mais otimizado. O principal objetivo do governo é fomentar o mercado de emprego. Você acredita que com essas mudanças você vai poder contratar mais, terceirizar mais? Como é que você vê de forma geral isso? Eu acredito que hoje a gente está num mundo muito competitivo, se tratando de valores e preços do mercado, né? Eu estou muito preocupado com a competitividade da nossa empresa em relação às custas. E por nosso regime de trabalho, nosso regime fiscal ser muito caro, a tributação em cima da folha, isso torna para a gente bastante caro. A gente está fazendo alguns estudos de terceirização. Terceirizar. O que é o terceirizar? É diminuir a quantidade de funcionário? Não, é aumentar. De repente, se eu diminuir a quantidade de funcionário e aumentar a quantidade de funcionário e acabar terceirizando, eu vou conseguir expandir meus negócios, melhorar a minha competitividade no mercado, que as custas trabalhistas vai ser menor para mim. Eu vou conseguir ter um custo operacional menor e, consequentemente, eu vou conseguir gerar mais emprego. Eu acredito que é por aí. Eu acredito que essa é uma modernização, a grande mudança é a terceirização. É lógico que eu não posso pegar e aproveitar a minha equipe, que tem uma regra que, se não me engano, é 18 meses para um funcionário que trabalhou para a gente. Ele não pode ser, durante 18 meses, ele não pode ser relocado como terceirizado. Você tem que montar uma nova equipe, um novo grupo. Por exemplo, já estou fazendo alguns estudos sobre a terceirização. Eu acho que isso que é legal.
Então, na sua ideia, você mantém o grupo que você tem, mas aí você vai buscar lá fora uns terceirizados para aumentar. Porque na legislação atual não pode, porque você automaticamente tem que assinar carteira. Algumas coisas hoje na legislação atual, se não me engano, é só sobre segurança que você pode terceirizar. Agora, mas no nosso quesito aqui agora, sobre entrega, a própria limpeza, a própria cobrança, a gente pode estar terceirizando. Eu acredito que é um avanço muito grande no nosso negócio. O custo vai aumentar consideravelmente. Os encargos sobre folha é muito caro, principalmente no nosso regime. E eu preciso mudar isso, senão eu vou perder competitividade no mercado. E se eu tiver uma competitividade maior, eu acredito que meus números vão aumentar, consequentemente vou precisar de mais força, ou seja, de mais pessoas empregadas, mesmo que seja terceirizado. Você é um empresário jovem, é de Rolim de Moura, sua empresa é Rolim Mourense. Você aspira a passos maiores. Você acredita que com essa mudança, esse leque, a possibilidade de empregabilidade aumentam muito e pode aumentar e alavancar mais ainda o seu negócio? Ah, com certeza, eu vejo com bons olhos essa mudança. Tá? É lógico, tem algumas coisas que não é de repente aproveitável no meu segmento e tem algumas coisas que não é tão interessante. Mas a gente como cabeça pensante, a gente tem que ver realmente o que é melhor para cada um. O trabalhador, ele tem um lado bom também, que por exemplo, tem uma nova lei também que sancionou, que é trabalho em casa, é home office que fala, né? Você trabalhar em casa. Eu acredito que isso aí... intermitente. Isso, intermitente. Ou seja, você vai trabalhar em casa e como se tivesse o mesmo vínculo empregatício. Não tira o vínculo. Você trabalha em casa, você tem de repente como controlar as suas horas, só vai trabalhar por produção. Hoje acredito que todo mundo no mercado, ele trabalha com produção. Então, eu acredito que isso é interessante, home office, isso é legal. Depois dessa promulgação da lei, você já esteve reunido com o seu corpo de funcionários para tratar de algum ponto? Quais foram os pontos que eles alegaram? Ou o que eles comentam já de boca a boca que você já pôde ouvir? Olha, eu não tive o tempo de comentar com todos eles, mas eles não estão preocupados em questão dessas mudanças, sabe do trabalho que eles têm que exercer, sabe como que é a maneira que a gente trabalha. Eu acredito, com os poucos funcionários que eu conversei com eles, eles gostaram muito, principalmente da questão férias, da questão do amparo à gestante, melhorou. Questão de esse trabalho terceirizado é legal. Inclusive já até alguns despertaram interesse, mas aí tem a questão dos 18 meses. Eu acho que é legal, porque muitos trabalhadores saem daqui do nosso país, vão para países vizinhos ou até Estados Unidos para trabalhar nesse regime. Lá eles não reclamam. Aqui, acredito que é modernização, é o caminho. Então não vai prejudicar nenhum trabalhador. Houve uma mudança que é a questão da contribuição sindical, que agora ela não é mais obrigatória. O que isso também muda na sua visão? Eu acredito, para mim muda-se quase pouca coisa, né? Mas para o trabalhador que ele sempre questionava, mas o que é essa contribuição sindical? Eu nunca usei, nunca preciso, então ele sempre questionava daqueles valores. Então agora, se de repente ele não quer contribuir, isso é facultativo, ele pode contribuir ou não. Eu acho que isso foi mais um avanço também.